Você conhece a história de Esther? Se acha que sim, prepare-se, porque ela é muito mais surpreendente do que parece. Imagine uma jovem judia órfã, exilada em um império inimigo, se tornando rainha do maior império da sua época e, ainda por cima, salvando seu povo da destruição completa. Parece roteiro de filme, mas essa história está nas páginas da Bíblia. E se você ainda não ouviu, garanto que vai se impressionar com a forma como Deus utilizou Esther em seu plano de livramento. Agora, se você já conhece, vamos redescobrir juntos detalhes que talvez você nunca tenha notado. Neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Esther e o que podemos aprender com ela. Para entendermos essa história, primeiro precisamos compreender o contexto histórico em que ela ocorreu. Quando Jerusalém foi conquistada pelo rei Nabucodonosor, muitos cidadãos do reino de Judá foram exilados para outras partes do Império Neobabilônico. Entre esses exilados estava um antepassado de Esther, levado como prisioneiro para a Babilônia junto com Joaquim, então rei de Judá. No entanto, tempos depois, a Babilônia caiu perante a ofensiva medo-persa, que estabeleceu o vasto Império Aquemênida. Os persas tiveram líderes emblemáticos, como Ciro, o Grande, seu neto Dário I e seu bisneto Xerxes I, identificado na Bíblia como o rei Assuero. Assuero governou os persas entre 486 e 465 a.C., e foi nesse período que a jovem Esther viveu. Assuero é descrito pelos historiadores como um rei poderoso e implacável. Naquela época, o domínio persa se estendia desde a Índia até a Etiópia, abrangendo cerca de 127 províncias. Alguns estudiosos estimam que o império contava com aproximadamente 100 milhões de habitantes, dos quais pelo menos 3 milhões eram judeus. A história de Esther se passa em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa, que servia como centro administrativo e residência real de inverno, onde Assuero possuía um luxuoso palácio. A narrativa começa relatando que o rei reuniu seus nobres, oficiais, líderes militares e príncipes das províncias da Pérsia. Durante 180 dias, ele exibiu a enorme riqueza de seu reino e o esplendor de sua majestade. Depois, promoveu um grande banquete de 7 dias para todos os habitantes de Suzã. Esses banquetes eram uma expressão de poder e riqueza, projetando a grandeza do império. Enquanto o rei oferecia seu banquete, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete para as mulheres no palácio. Em determinado momento, Assuero ordenou que Vasti comparecesse à sua presença, usando a coroa real, para que todos admirassem sua beleza. No entanto, Vasti se recusou a cumprir a ordem, possivelmente por considerá-la desonrosa. Com isso, Assuero a destituiu de seu posto. Mais tarde, quando sua ira passou e talvez ele sentisse falta de Vasti, seus conselheiros sugeriram que ele escolhesse uma nova rainha entre as moças virgens de boa aparência do reino. Uma dessas jovens era Hadassa, uma órfã judia criada por seu primo Mardoqueu. Hadassa, cujo nome significa morta, também era conhecida como Esther, provavelmente seu nome persa. Ela vivia entre 2 mundos distintos, em sua criação judaica e a sociedade pagã de Suzã. O nome Esther pode derivar da palavra estrela, mas alguns estudiosos sugerem uma ligação com a deusa Ishtar, uma antiga divindade babilônica. Esther era descrita como muito bela e foi levada à presença do rei. Após um período de preparação, Assuero se encantou por Esther e a coroou como sua nova rainha, em lugar de Vasti. Com Esther ao seu lado, o rei promoveu um grande banquete para celebrar sua nova rainha. Nesse período, Mardoqueu descobriu uma conspiração para assassinar o rei e informou Esther, que intercedeu por ele. Contudo, a história muda de foco com a ascensão de Amã, o Agagita, um ministro de grande poder no império. Ele se irritou profundamente com Mardoqueu, que se recusava a se curvar diante dele. Em vez de punir apenas Mardoqueu, Amã planejou destruir todo o povo judeu. Ele persuadiu Assuero a emitir um decreto ordenando o extermínio de todos os judeus do império, em um único dia. Mardoqueu, sabendo do plano, pediu a Esther que intercedesse junto ao rei. Porém, Esther não podia se aproximar do rei sem ser chamada, sob risco de vida. Mardoqueu a lembrou de que Deus poderia tê-la colocado na posição de rainha para salvar seu povo. Após 3 dias de jejum, Esther se arriscou e entrou na presença do rei, que estendeu o cetro de ouro em sua direção,
permitindo que ela falasse. Com sabedoria, Esther convidou o rei e Amã para um banquete. Durante o segundo banquete, Esther revelou ao rei que era judia e que Amã havia conspirado para destruir seu povo. Furioso, o rei saiu para o jardim, e Amã, desesperado, suplicou por sua vida a Esther. Quando Assuero retornou e viu Amã perto de Esther, interpretou aquilo como uma tentativa de agressão e ordenou a execução de Amã na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Embora o decreto de extermínio não pudesse ser revogado, Esther conseguiu que fosse emitido um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem. Como resultado, os judeus derrotaram seus inimigos e destruíram a casa de Amã. Essa vitória é comemorada até hoje na festa de Purim, que celebra o livramento do povo judeu de um decreto de morte irrevogável. Embora alguns críticos questionem a historicidade de Esther, muitos detalhes de sua história se alinham com o contexto histórico da Pérsia. O mais importante, no entanto, é refletir sobre a soberania de Deus, que, mesmo quando parece invisível, cumpre seus propósitos de forma providencial. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com alguém que possa se inspirar com a história de Esther. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos.